Então vamos lá. O filho do diabo é que vai para junto do seu pai. O filho do diabo ele vai para onde seu pai está. E os filhos de Deus vão para onde seu pai está. Não tem jeito de ser diferente. Né? Olha aqui Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, só que aquele texto que fala do julgamento ali de Mateus 25, o texto é longo, né? O contexto ali vai separar as ovelhas dos bodes, tal, né? E quando ele chegar nos bodes, ele fala: vocês estiverem à minha esquerda, né? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É um texto aqui que de vez em quando eu menciono alguma coisa sobre ele, mas acho que poucas vezes eu li ele, vou ler ele agora aqui. Provérbios 16, 14. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Né? Até o perverso. Então Deus criou todas as coisas. Quem criou os demônios que caíram? Foi Deus. Né? Quem criou Nabucodonosor? Foi Deus. Quem criou Judas? Foi Deus. Então, Deus sabia que ele ia se perverter? Sabia. Né? Sabia, mas Deus não tem nada a ver com o pecado deles. Deus não é responsável pelo pecado de ninguém. Entendeu? Deus não é responsável pelo pecado de ninguém. Eu sei que isso daí é difícil. É difícil. Entendeu? Entender como Deus é soberano, determinou todas as coisas, fez todas as coisas, né? E, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis. Pecamos, Deus não tem culpa de nada, né? Acho que lá em Deuteronômio fala que Deus criou até o mal, né? Porque ele criou o mal. Mas ele criou o mal não significa que ele pecou, não significa que ele fez a pessoa pecar. Ele criou o mal à vista do homem. A vista dele não era mal, né? À vista do homem, né? Nabucodonosor não. Abacuque orou para Deus vir o livramento. Aí veio o mal. Né? Veio o mal, veio o exército babilônico contra eles. Foi Deus que criou, foi Deus que enviou. Né? Então, o perverso poderia ter sido destruído quando? Antes de nascer, talvez? Poderia. Mas aí o que nós íamos fazer aqui, se só tinha crente aqui nesse mundo? Como que ia ser o nosso treinamento? Né? Que, segundo a Bíblia, os anjos queriam pregar o evangelho, mas lá em Ezequiel fala que quando nós pregamos o evangelho, nós salvamos a nossa alma. Não significa que, né? Não significa que para eu ser salvo do inferno eu preciso pregar o evangelho. Mas lá o que está dizendo, está claro, nós pregamos o evangelho. Se o cara não se converter, ele vai para o inferno. Mas você pregou, você salvou a tua alma. Tem os 3 estágios da salvação, né? Tem os 3 estágios da salvação, é o treinamento, né? Então o que nós iríamos fazer aqui, se não tivesse o ímpio, se não tivesse... Quer dizer, esse mundo não ia existir. Isso aqui já seria o céu. Veja bem. Então, mas Deus vai usar esse povo ímpio só para nos treinar? Olha, irmão, é quase isso, viu? Para manifestar a sua justiça, o seu amor. Como é que ele ia manifestar a sua justiça, o seu amor, se ele não condena ninguém? Né? Ele precisa manifestar. O homem precisa ver os anjos, o céu precisa ver. Deus é justo, Deus é amor. Como que ele ia manifestar a sua justiça? Né? Segundo Pedro, para aqueles, creio que não deve ter muitos no nosso meio, talvez não tenha ninguém que pense assim, no nosso meio, mas é muito comum, né? Os cristãos mais modernos hoje pensar que, né, universalista, né? Esse povo universalista. Acho que todo mundo vai para o céu, que Deus é bom e no final das contas,
Se todo mundo é filho de Deus, porque você tem a ideia que todo mundo é filho de Deus, se todo mundo é filho de Deus, então ele não vai mandar os filhos dele para o inferno. E aí, se partir do princípio que todo mundo é filho de Deus, aí até tem lógica, né? Vai mandar os filhos dele para o inferno. Então, no final, todos vão ser salvos, né? Esse é um pensamento bastante comum, aliás, né? Nossos tempos modernos. Agora né? Não são poucos os até que pode se chamar grandes, entre aspas, teólogos, que acreditam nesse absurdo. Ora, se Deus, 2 Pedro 2,4, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, se Deus não poupou os anjos. O contexto aqui né, explica bem que, né, se os próprios anjos, quando pecaram, né, vão para o inferno, então, quem dirá o homem, se pecar? Então não tem jeito, pecou tem que morrer, não tem jeito, é a lei de Deus. Pecou tem que morrer, não tem para onde ir. Não tem para onde escapar. O único escape é Jesus Cristo, nosso Senhor, né, que morreu por nós. Então, essa doutrina do amor, né, exagerado, melhor dizendo, é porque amor é verdadeiro, Deus ama mesmo. Essa doutrina do amor exagerado, irmãos, é a pessoa tentando se salvar a si mesmo, entendeu? Porque como é que você vai dizer? Se pecar, você vai para o inferno. Espera aí, eu também sou pecador? Estou falando para mim também? Veja bem. Se eu estou devendo 100 milhões, 100 mil. Na lei brasileira, quem deve tem que ir para a cadeia. Né? Presta atenção. Na lei brasileira, quem deve tem que ir para a cadeia, vamos supor. E vai preso imediatamente. Né? E eu estou devendo 100 mil. Eu vou sair por aí falando que quem deve tem que ir para a cadeia. Não, imagina. Tem lógica? Não tem lógica. Agora, explico eu a vocês. Eu estou cheio de pecado. Né? Não sei se cheio seria a palavra, acho que não. Né? Mas tem coisas que a gente ainda faz bastante errado. E por que eu tenho essa ousadia de dizer que quem peca vai para o inferno? Ué, vale para os outros, só para mim não vale? Para mim não vale, porque Jesus pagou os meus pecados, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. Entendeu? Ele pagou o meu pecado. Agora, se Jesus não tivesse pagado, se eu não tivesse confiança que Jesus tivesse pagado o meu pecado, eu falo, você pecou, você vai para o inferno. Ô, louco, mas aí eu estou jogando contra mim mesmo, né? Jogando contra o patrimônio, como diz ali no popular, né? Então, não tem jeito. Então, as pessoas, elas são muito complacentes, elas pregam, independente de estar dentro da igreja ou fora dela, elas pregam essa graça, esse amor, essa coisa, que é para livrar elas, né? Para livrar ela. Acho que pregando sobre isso, ela vai livrar ela, né? Então, ela sabe dos pecados dela, ela sabe dos erros dela, então ela quer passar a mão, quer passar o pano. Quer passar o pano. Eu estava falando essa semana que eu estava observando uma coisa, irmãos. Eu queria que vocês observassem isso também. Né? Eu não sou um cara assim muito estudioso, mas hoje em dia com a internet, né, não tem como a gente, né, não ficar sabendo das coisas, né? Sempre me preocupei mais com a Bíblia mesmo, né? Estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Agora, estudioso assim das coisas, né, nunca foi muito não, né? Mas hoje com a internet a gente acaba ficando sabendo, não tem jeito. Né? Então a gente fica sabendo como é que é as outras igrejas, como é que é essa, como é que é aquela. Por causa da internet.
E eu estava observando uma coisa, que é o seguinte, essas igrejas bem grandonas, seja ela brasileira, americana, seja ela qual for, essas igrejas bem grandonas, bem modernas, aí não estou nem dizendo que são todas, né? Porque acho que não é pecado ser grande, né? Não é errado ser grande. Mas na maioria das vezes que a pessoa vai querer ser grande, ela cai nos erros aí, nas armadilhas, né? É igual ser rico, né? Não é pecado ser rico, mas quando a pessoa deseja ser rico, ela cai nas armadilhas, né? Então não é pecado ter uma igreja de 10 mil membros, 50 mil membros. Mas quando a pessoa deseja muito isso, ela cai em várias armadilhas, né? E uma coisa que eu tenho observado é o seguinte, isso é muito sério, irmãos, mas muito sério que eu vou falar para os irmãos. Muito sério. E a grande maioria são pessoas bem conhecidas, de igrejas grandes. Eles, tipo, há 15, 20 anos atrás, eles davam alguns sinaizinhos ali de que não eram muito confiáveis. Entendeu? Muito teologia da prosperidade, muito buscando coisa de dinheiro, muito a teologiazinha do amor. Ah, sabe aquele povo assim que você fica meio desconfiado? Você fala, não, é isso. Falar que eles não são de Deus, ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Então, até uns 15, 20 anos atrás era isso. A gente nem ousava imaginar que eles não são de Deus, mas a gente ficava meio desconfiado. Poxa, mas parece que é só amor. Parece que lá todo mundo entra, a igreja cresce, não tem dificuldade, né? Essas igrejas estão virando tudo inclusiva. Está virando tudo inclusiva. Viu? Né? E eu não gosto de citar nome quando não tenho muita certeza, mas eu vou falar que não tenho certeza. Cara, mas a Igreja Batista Lagoinha tá dando sinais de inclusiva, viu? Ela não se declarou ainda inclusiva não, mas já tá dando sinais. Gente do céu, uma igreja maravilhosa, eu me converti, chorava com os louvores ali da coisa, da Ana Paula, da coisa. Gente, que coisa horrorosa. Ela não se declarou ainda, declaradamente não, mas já está dando sinais. Você vê, se continuar nessa batidinha, a tirar o pastor Márcio, coitado, de lá, né, depois dali para cá já tá, o negócio está desbandeando. Entendeu? E aí, gente do céu, que coisa, hein? O negócio tá feio, viu, irmãos? E são muitas delas, não dá nem para contar na mão mais igreja grande aí que já se declarou inclusiva, são muitas. E pode ser que tenha alguém aqui que não sabe o que significa inclusiva. Eu vou explicar. Não sei se eu consigo explicar aqui com as minhas palavras, mas inclusiva é o seguinte: aceita homossexual, LGBT, vamos fazer um banheiro aqui, LGBT, entendeu? Inclusive, é isso, entendeu? Aí vem aquela pergunta: vocês não aceitam? Nós aceitamos. Mas ele tem que vir e se converter, ele tem que vir mudar. Nós não só aceitamos, como nós amamos ele de verdade. Porque nós falamos a verdade para ele: ó, isso aí está pecado, é errado, você tem que se converter aqui. Nós vamos te ajudar. Vamos dar a vida aqui, vamos fazer qualquer coisa para te ajudar, para você conseguir vencer isso aí. Mas você tem que vencer, se não vencer, você vai para o inferno. Entendeu? Não, não, lá é inclusiva. Deixa aí, ele aí, inclusiva, aceita todo mundo. Quem sabe um dia ele se converte. Né? É inclusiva. Né? E elas estão, a maioria, se declarando inclusiva. E é o seguinte: inclusiva é uma coisa que
Se você vê uma pessoa pela janela lá, não deu para ver o corpo, você só vê a cabeça. Cabelo comprido. Você fala, é mulher, né? Mulher. Mas pode ser que não seja. Tem homem que tem cabelo comprido. Entendeu? Né? Então, aí você olha lá, do outro lado, você vê a pessoa, buraco pra janela, não deu para ver daqui para cima, deu só para ver daqui para baixo. Você vê, tá de calça. Aí você fala, é homem. Mas pode ser que não seja, mulher também usa calça. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Tem coisas que para você afirmar, tem coisas que elas são secundárias. Para você afirmar que uma pessoa não é crente, você precisa de uma sequência de coisas, você precisa de muitas. Mas tem coisa que uma só é o suficiente. Entendeu? Por exemplo, você dizer que Jesus não existe, não, existe Deus Pai. Negócio de Filho, Espírito Santo, isso aí não existe. Conheço só Deus Pai. Por exemplo, já acabou, já não é crente, uma só já é o suficiente, né? Uma só já é o suficiente, né? E a pessoa fala que inferno não existe, que a gente não vai ser salvo coisa nenhuma. Jesus não morreu, uma só já é o suficiente. Falou que é inclusiva, só essa daí já é o suficiente, já sabe que não é crente. Entendeu? Você já sabe, esse aí não é crente. Ele não nasceu de novo, porque ele não entende as coisas do Espírito. O texto que eu li na semana passada aqui, né? As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Se ele não nasceu espiritualmente, ele não entende as coisas do Espírito. Ele não entende. Entendeu? Ele não entende. Né? Agora, o mais triste é a hora que eu explicar para você por que que eles estão se declarando inclusive. Essa é a parte mais triste. Por que que eles estão se declarando inclusive? Por quê? Essa é a parte mais triste. Eles estão se declarando inclusive pelo seguinte: para não perder os homossexuais, para a igreja encher, mas peraí, homossexual tem tanto poder assim? Eles são tantos assim? Não seria melhor a gente, para a igreja encher, a gente ficar com os héteros? Parece que tem mais hétero do que homossexual. Nananina não. Né? Se 20% for homossexual e 20% for simpatizante, já dá 40%. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. Exceto essas famílias, onde tem uma família bem estruturada, que está debaixo do evangelho verdadeiro desde bom tempo, exceto essas famílias, irmão, toda família tem um homossexual. Quase toda família. Tem um homossexual na família, ou é um primo, ou é um sobrinho, ou é um irmão, coisa. E sabe o que acontece? Se a pessoa não for nascida de novo, sabe o que acontece? Ela prega contra os homossexuais, cospe fogo. Cospe fogo, entendeu? Homossexual, é errado, é pecado, não sei lá o quê. Se ela não for nascida de novo, ela só vai pregar até um irmão dela virar homossexual. Para que o irmão, ela começa a amenizar, ela começa a concordar com o homossexual. Ele vira inclusiva rapidinho. Se não for nascido de novo, já vira inclusivo. Entendeu? Entendeu? Então, resumindo isso aqui que eu estou falando, não dá para ser crente mais ou menos. Ou a gente é radical, ou então, quando chegar mais para frente, vai virar inclusivo. Não dá para ser crente mais ou menos. Entendeu? Mas enfim, esse negócio aqui não era nem para eu estar falando, viu? Mas vamos lá. O 8 aqui. Só Deus pode nos salvar e dar um novo nascimento. Só Ele, somente Ele. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Irmãos, todo o poder, ele está em Jesus, está em Deus.
Não existe dois reinos, né? E tá uma peleja lá entre Deus e o diabo, e no finalzinho Deus sempre vence. Não, não existe dois reis, né? Inferno, o diabo não é rei do inferno. O diabo vai ser lançado no inferno e sofrer igual aos outros também, né? Ele não é rei do inferno, como pintam aí, que parece que o diabo é o rei do inferno, o diabo é o rei, né? O diabo não é rei de nada, né? Deus é que manda tudo. O diabo só faz alguma coisa quando Deus permite. O diabo, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir, diz um outro texto. E aqui diz: não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Né? 1 João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse texto aqui, ele fala de alguma coisa que eu sempre falo aqui, né? Então tem algumas coisas que eu sempre falo aqui, que às vezes eu falo, mas não leio o texto. Nessa 5 pontos do calvinismo eu vou ler o texto. Eu estou lendo bastante texto, hoje mesmo vou ler bastante, né? Primeiro, ele tem a vida eterna. Esse tem aqui é definitivo, né? Ele tem, não é uma coisa que ele vai ter, ou talvez ele tenha, ou ele possa vir a ter, que ele já teve. Ele tem a vida eterna, entendeu? Essa é a primeira coisa. Ele tem. E segundo, por que ele tem a vida eterna? Porque ele tem e ninguém pode roubar dele? Porque ele não entra em juízo. Ele não vai ser julgado. Aí você fala assim, aí eu volto naquilo que eu tinha falado no começo. Sempre tem, se você não estudar a Bíblia direito, se for ler superficialmente, você sempre se enrosca, porque aí você fala assim, nossa, mas tem muito texto lá que fala que o crente vai ser julgado, entendeu? E tem mesmo. Mas por que aqui então está dizendo que ele não entra em juízo? Porque o contexto aqui, qual que é o contexto aqui que ele diz que ele não entra em juízo? Ele não entra em juízo para ver se ele vai ser salvo ou não. Nessa questão ele não entra em juízo, porque Jesus já pagou a dívida, a salvação está garantida. Quando você encontra algum texto na Bíblia que fala do crente sendo julgado, aí está sendo julgado para ver o galardão. Não é para ver se vai para o inferno ou vai para o céu. É para ver o galardão, se o seu galardão. Aí chama o tribunal de Cristo, tem até nome diferente. É o julgamento do ímpio, é o grande trono branco. Onde vai julgar o ímpio, para ver se vai para o céu ou se vai para o inferno. Para falar a verdade, para falar bem a verdade, esse julgamento, eu creio até que é só para ele saber por que ele está indo para o inferno. Porque quem vai para o lado do grande trono branco já sabe que ele está lascado. Quem vai ser julgado não vai passar no teste. Por que nós vamos ser salvos? Porque nós não vamos ser julgados, porque o pecado nosso foi pago. Não. Porque se tivesse que fazer um julgamento lá e falar, Valmir, o senhor hoje acordou cedo e como é que foi? O senhor tratou bem a dona Carol lá e tal, e aí o senhor veio, o senhor nem tá tão ruim assim, veio meio capengando, né? Tá bom, já pecou, entendeu? Prestou atenção? Só que se eu não vou ser julgado porque Jesus pagou meu pecado, então eu tenho a vida eterna, ninguém me tira. Nem julgado eu vou ser. Como que podem me tirar a vida eterna? Né? Ele não entra em juízo. Então o crente vai ser julgado só para ver a questão do galardão. Quem vai ter um galardão maior ou menor? É o que eu sempre falo, o céu é bom para todos, mas não vai ser igual para todos. Não vai ser igual, no ponto de vista de posição. Não vai ser igual. João 3, 6 diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus tem que nascer de novo, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente, certo? Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade
Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Prestou atenção aqui? Vocês prestaram atenção? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele ainda não deixou a carne por enquanto, não deixou o corpo, mas ele é nascido do Espírito é Espírito. Que prevalece agora é o Espírito. Né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Simples assim. Simples assim. Né? Se não nascer do Espírito, como é que você vai para o céu? Se é o Espírito que vai para o céu. Se é, né? O Espírito que vai para o céu? Não. Mas como que você vai para o céu sem nascer do Espírito? Né? Não tem como. Porque se Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, que quando fala de Espírito e alma, né? A maioria dos reformados dizem que é a mesma coisa, né? Fala do Espírito, muitas vezes alma e tal. Mas por outro lado tem um texto lá em Hebreus que fala que a palavra é tão poderosa que dá para separar a alma do Espírito e tal. Então aí tem uma certa polêmica nessas questões aí, né? Mas quando está se referindo à pessoa, geralmente sempre é uma alma, né? Mas ela precisa, né, nascer de novo. Precisa se voltar para Deus. Vou ler de novo o texto. A um respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem... Quando ele fala não pode ver, é questão de revelação, irmãos. Não é de revelação assim, de que as igrejas reformadas, as igrejas modernas têm assim, de adivinhar o futuro. Uma questão de revelação, de abrir o entendimento da gente. Não pode ver. Ele não pode ver. Não é nem uma questão de entrar ou deixar de entrar. Ele não pode nem ver. Aí quando fala de ver, está se referindo à revelação, uma coisa de entendimento. Ele não pode entender. Uma pessoa que não nasceu de novo não pode entender as coisas do Espírito, ele não pode entender as coisas do reino de Deus. Não tem como ele entender. Né? Vamos ler do 25 para frente. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem muito que você possa fazer. Né? Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco, né? Aqui, olha o contexto, né? Aqui o grande trono branco. Aqui está se referindo, se é o trono branco, aí não tem nada a ver com galardão, né? Não tem nada a ver com o julgamento do crente, não tem nada a ver com isso, né? Mas no final ele diz quem vai para o céu. Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu. Jesus, esse lugar é amedrontador para quem não tem Cristo, né? É amedrontador. A terra e o céu fugiu diante dele. Só para você ver o tanto amedrontador, também eu usei uma palavra difícil aí, embora não seja errado no português aí. Não consigo mais agora. Amedrontador. Entendeu? Gente, o céu e a terra vai fugir desse trono branco aí. Aqui não está se referindo a julgamento de crente, não está se referindo a galardão, não está se referindo a nada. O contexto aqui é o inferno. Entendeu? E aí, cuja presença fugiram a terra e o céu. Fugiram, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Esses mortos aqui ele nem cita os crentes, porque o crente não está morto, o crente está vivo. Prestou atenção? Prestou atenção? Aqui é os mortos. Mas o crente também morreu, mas o crente está vivo espiritualmente, então o crente não vai, nem cita. Né? Então, os mortos. Quem são os mortos? Que nasceram de novo. Embora o crente também tenha morrido fisicamente, mas ele não inclui aqui, porque aqui está se referindo o contexto aqui é o inferno, é o trono branco. Entendeu? Então se abriram livros, presta atenção aqui.
Presta atenção. Se abriram livros, mais do que um livro. Eu ministrei uma vez uma palavra inteira só sobre isso aqui. Só sobre esses 3 livros aqui. Né? Abriram-se livros. Ainda outro livro. E o livro da vida. Entendeu? Foram abertos. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Entendeu? Né? Aí lá vai ter o seguinte. Vai ser comparado os livros. Entendeu? Então tem o livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida vai direto para o céu, nem vai participar desse negócio aqui, né? Mas nesse negócio aqui vai estar os livros. Qual que é o livro? Primeiro é o livro da sua história. O que você fez, o que você deixou de fazer. E aí depois, e a Bíblia. Aí vai ser comparado o que você fez, não é com o que você acha, não. Vai ser comparado com o que está escrito na Bíblia. Entendeu? Vai ter ali a comparação com os livros. É o livro, é a sua história, o livro do que você fez, a história que diz que vai ter um memorial lá e vai ter tudo escrito que você fez, vai ser comparado com, né, a Bíblia. Entendeu? E aí chegando no final, quem fez tudo certinho e os 2 livros bateu, vai ser salvo? Não, a Bíblia não menciona isso aqui. Por quê? Porque ninguém vai bater. Nenhum vai bater. Todos vai dar errado aqui. E aí só vai ser salvo quem está o nome escrito no livro da vida. Que esses daí que foi julgado, todos vão para o inferno. Todos vão para o inferno. Deu o mar os seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é quem vai ser salvo, não é quem passou na prova lá. A comparação dos livros lá deu certo. Não é, é quem está escrito no livro da vida. Né? Você foi ser julgado lá, pronto, já lascou tudo. Esse aí já está perdido, esse aí já não volta mais. Né? Esse aí já não volta mais. Entendeu? Então, não tem jeito. Né? Tem que nascer de novo. Tem que ser filho de Deus. Tem que se dobrar totalmente. As pessoas muitas vezes se rendem, mas elas não se rendem totalmente, 100%. E com Deus é assim, a gente se rende 100%. Entendeu? O que acontece muito é o seguinte. A pessoa ela vai ser assaltada, né? Falando nisso, o meu cunhado ele é muito firme na igreja, o irmão da Carol. E ele, né? Mas muito firme mesmo. Dizimista, tudo muito firme, irmão na igreja. E aí, o pai do pastor Maico. E aí ele, aposentado da BASP, né? Recebe lá acho que uns 4, 5 mil de aposentadoria da BASP. Tinha acabado de receber o salário da BASP. Tava ele mais 5 homens fortes, 6 homens, tudo conhecido. Né? No ponto do ônibus. O assaltante veio e roubou todos e não roubou ele. Esqueceu de roubar ele. Mas tem uma outra situação também, que às vezes o assaltante vem e rouba, e aí você esconde um dinheirinho lá atrás, aquele maior, né? Tem muito isso, não tem? Tem até gente que tem, né, um relógio caro e um celular caro, e aí usa o celular caro mais protegido e o michuruca mais aqui, se o assaltante vier, ele dá na hora, né? Entendeu? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Quer dizer, o assaltante fala, se rende aí, ele, na hora. Opa! O que você quer? O celular? Toma aqui.
Se rendeu totalmente. Se rendeu totalmente, não. Tem um outro celular bom escondido lá. Com Deus não vai ter jeito de fazer isso, não. Ou você se rende totalmente, ou vai dar zebra, né? Ou você se rende totalmente, né? Ou vai dar zebra, né? É o que eu sempre falo, sem essa doutrina do calvinismo, não tem como a gente fazer não tem como a gente servir a Deus sem pedir nada em troca, de todo o coração. Não tem como a gente se dobrar totalmente 100%, porque sempre você vai achar que vai depender um pouco de você, né? Aí, e quando eu falo da doutrina do calvinismo, eu quero lembrar os irmãos também que é o seguinte: a doutrina do calvinismo é a mais próxima da verdade. Nós entendemos que é a mais correta, está mais próxima da Bíblia. Em toda a história sempre foi assim. Agora, não significa que é só calvinista que vai para o céu. Aí eu acho que precisava de umas 4 pregações. Tem calvinista que acha que é só ele que vai para o céu, só o calvinista que vai para o céu. Aí já vira praticamente quase que uma seita, né? Aí não, né? Hum. É muito terrível a pessoa achar que perde a salvação. Mas se a pessoa for salva mesmo, achar que perde e não achar não muda muita coisa não, irmão. Não faz diferença quase. Entendeu? Porque, por exemplo, eu não era calvinista, eu achava que perdia a salvação, mas desde o dia que eu me converti, eu nunca tive uma dúvidazinha que um dia eu fosse perder. Eu achava que se desviasse, perderia, mas eu falei, mas eu nunca vou me desviar. Então eu vivia em paz, eu sabia que eu nunca ia perder a minha. Entendeu? Então é um absurdo a gente achar que é só o calvinista que vai para o céu. Mas é a doutrina mais próxima da verdade. Mais próxima da verdade, é o mais correto. Né? Vamos lá. O último princípio aqui, para a gente encerrar. A salvação é obra toda dele. E eu já ensinei isso aqui muitas vezes, mas é o que eu falei. Nessa série aqui dos 5 pontos do calvinismo, eu vou colocar os textos, porque muitas vezes a gente fala, mas não fala onde está. Às vezes não mostra o texto. Né? Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Entendeu? Então, se você se arrependeu, você fala para o cara que te convidou, fala, nossa, muito obrigado, você me levou na igreja, eu me arrependi, você é o máximo, você é o cara. Não, não é o cara, tudo bem, se quiser agradecer o cara que te levou na igreja, eu acho que ele foi instrumento de Deus e eu acho que seria legal você agradecer mesmo. Mas não é ele que vai te conduzir ao arrependimento, não é você mesmo, é Deus que vai te conduzir ao arrependimento. Então, olha para cima e fala, Senhor, um dia me converti. Obrigado, Senhor, me chamar. Obrigado por me escolher. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso na minha vida. Obrigado. Não sei explicar, não sei. Tipo, não mereço, mas agradeço. Né? Entendeu? Né? Então, ó, 1 Coríntios 4,7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias como se não o tivesse recebido? Prestou atenção aqui? Quanto mais você for entendendo essa doutrina calvinista, mais vai baixando o topete, mais você vai se humilhando, mais você vai vendo, nossa, tá ruim o negócio, eu não sou nada mesmo. É Deus, né? Então, se a doutrina calvinista ela te põe para baixo, ela põe Deus para cima. Sempre repetindo, não é que Deus precise subir, é que na visão nossa, quanto mais nós descemos, mais nós vamos enxergar Deus grande, né? Então, a doutrina calvinista,
ela vem de encontro a fala de João, né? É necessário que ele cresça e eu diminua, né? Deus não tem como ele crescer mais do que ele já está, né? Não tem como. Então, o que o texto está querendo dizer? É necessário que eu veja a grandeza de Deus e que eu veja a minha pequenez, né? Tem muitos textos na Bíblia que o escritor ele escreve nesse ponto de vista, da visão humana, entendeu? Da visão humana. Então, ali esse texto é escrito do ponto de vista da visão humana. É necessário que ele cresça e eu diminua, né? Ele vai continuar do mesmo tamanho sempre. Mas eu, né, quando eu me humilho, quando eu desço, quando eu entendo a minha pequenez, eu vejo melhor a grandeza dele, eu vejo quanto ele é grande. Então, para mim, ele vai crescer, ele vai aumentar. E eu vou diminuir. Para mim, na minha visão. Na visão dele, né, ele é sempre o mesmo. Não aumenta nem diminui. Agora, aqui, ó. Esse texto aqui eu já li algumas vezes, mas aqui só está um pedacinho. Eu já li ele com outros versículos juntos. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Um versículo tão curtinho, tão objetivo, tão claro, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Tem 3 vírgulas aí, 4, né? Primeira parte, pela graça, porque pela graça sois salvos. Segunda, mediante a fé. Terceira, isto não vem de vós. Quarto, é dom de Deus. O que é um dom? Presente. Se é um presente, é presente. Né? E aí essa questão de que alguns foram eleitos e outros não, a única coisa que a gente sabe dizer é o seguinte: ninguém é obrigado a dar presente para todo mundo. Se você deu um presente para um e não quer dar para o outro, não tem problema, né? Qual é o problema? Então, a Bíblia fala. Deus, tem vários textos que a Bíblia fala sobre isso, né? Porque, inclusive da parábola lá, que fala que ia pagar um denário para quem trabalhou o dia inteiro. Depois um denário também para quem trabalhou 1 hora só. Né? Eu que trabalhei o dia inteiro falou, nossa, mas tá ruim? Trabalhei o dia inteiro, você vai pagar para ele igual. Mas nós combinamos, antes de tudo, nós combinamos um denário. E por quê? Eu não posso dar mais para ele? Porque os seus olhos são maus? Entendeu? Né? Então, ele estava dando a mais porque ele quis, o dinheiro era dele. O que ele tinha combinado, ele estava cumprindo. Né? Então, se eu combinar uma coisa com você, é uma dívida. Né? Então, se eu combinar algo aqui com o Léo e algo com o Gabriel, então eu tenho uma dívida com eles, eu tenho que pagar os dois. Mas se eu não combinei nada, eu quero dar um presente para um, não dá para o outro, qual é o problema? Tem algum pecado? É a única coisa que a gente consegue explicar é isso. Né? Fora isso, tudo que a gente for tentar explicar a respeito de Deus não é justo que salvou um pouco e não salvou o restante, tudo é especulação. Tem como afirmar com segurança e mostrar os versículos bíblicos a respeito disso aí, não. Irmãos, vamos ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Então, a semana que vem, nós já vamos começar o segundo ponto. Obrigado, Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia, Senhor. Coloco a vida de cada irmão aqui diante do Senhor. O Senhor possa guardar, livrar de todo mal, levar para as nossas casas em segurança e abençoar, Deus, a tua igreja, Senhor, o teu povo, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, né? Porque eu sei que nós nos arrependemos. O Senhor, lá na cruz do Calvário, pagou o nosso pecado.
mas nós devemos viver uma vida de arrependimento, de mudança, né? Não para a salvação, porque a salvação já está resolvida, mas porque nós amamos a Deus,